Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da universidade, a 800 AM e a 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Bom, hoje a nossa convidada é muito querida e que eu conheço muito bem. E já vou dizer que no currículo, antes de apresentar o currículo, dizer que foi minha professora, a professora Maria Medianeira Padoim, que é professora titular do Departamento de História da UFSM, professoras dos programas de pós-graduação em História e do programa de graduação em Patrimônio Cultural, que ela é a vice-coordenadora. Integra a coordenadoria do Comitê Científico do Geoparque Quarta Colônia, representante da UFSM na Comissão do Estado do Rio Grande do Sul pelos 150 anos da imigração italiana. Professora Maria Medianeira, seja muito bem-vinda ao T-Move. Muito obrigada, Cida querida, muito obrigada mesmo. Fico feliz em estar contigo aqui, né? Porque é uma alegria a gente ver uma aluna, né, trabalhando, feliz, né, numa carreira bem-sucedida e fazendo aqui uma divulgação e uma valorização das ações de educação. Então isso é muito importante. Agradeço o carinho do convite e de estar aqui contigo. Professora, eu tirei do roteiro 2 perguntas para ter a surpresa. E digo que são as perguntas mais difíceis e que ninguém escapa. A primeira, professora Maria Medianeira, o que te move? O que me move é a crença na educação, né? E os objetivos que eu sempre carreguei comigo, né? Os valores básicos que envolvem a minha educação. Eu sou oriunda, pode ser assim, a minha infância de região rural, em que sou de uma geração que foi onde as mulheres começaram a poder estudar. E o sonho sempre foi estar na Universidade Federal de Santa Maria. Era assim, para minha família e para mim mesmo, né? Sempre estar, ser formada na Universidade Federal de Santa Maria e ser professora da Universidade Federal de Santa Maria, em história, né? É algo assim que sempre foi uma grande motivação e um desejo, né? Então, eu já faz mais de 30 anos que eu sou professora do ensino superior. Eu iniciei nas faculdades franciscanas, né, na Universidade Franciscana, lá no tempo da FIC, para depois ser professora aqui na universidade. Então, muito que me move é acreditar na vida, acreditar nas pessoas, né? É pensar que, enquanto professora, que eu acredito que está muito vinculada à minha identidade, não só pelo que falam, mas pelo que eu sinto, né? Ser professora. Então, é tentar sempre possibilitar, criar caminhos que as pessoas procurem se encontrar, né? Caminhar junto e que as pessoas traçam os seus caminhos conjuntamente de uma forma justa,
feliz, né? Então, eu acredito que muito que me move é essa crença na vida, nas pessoas e que a gente está aqui não por nada, né? É para colaborar por algum motivo, né? Que todos possam ser, assim, de uma maneira ou de outra, felizes. Lindo! E quem é a Maria Medianeira que não está no Lattes? Professora de História está no Lattes, mas é verdade, eu me identifico muito com ser professora, é sério, né? Não é assim um parecer técnico ou qualquer outra forma, né? Então, eu sou assim, às vezes as pessoas dizem assim, a medianeira é uma pessoa com temperamento muito forte, né? Determinada eu sou mesmo. Então, eu sou uma pessoa assim, ó, muito observadora, né? Nem sempre eu expresso o que eu sinto. A expressão de expressar o que eu sinto é um progresso, posso dizer assim, ó, vou usar esse termo, com o passar do tempo, mas alguém que luta pelos seus objetivos, né? Que ama muito a família, né? Eu sou uma pessoa que tem um envolvimento assim muito com a família e para mim isso é muito importante. Sou alguém assim que se preocupa com esses grupos pelo qual a gente convive, a gente faz parte de uma forma onde a gente é responsável. Então eu sou uma mulher, uma historiadora e que luta por esse espaço das mulheres. E até nisso eu vou te fazer um comentário aqui, que eu tenho falado ultimamente. Quando eu fiz a minha prova para professora titular, eu iniciei com isso por uma experiência que eu tive dentro da universidade e que, de certa forma, isso também responde um pouco à pergunta. Quando eu estava à frente, né, para coordenar a criação do curso de mestrado e doutorado em História, que a gente tinha um grupo muito bom, né, de professores, alunos, técnicos que trabalharam firmemente que a gente pudesse ter o curso, e nós conseguimos criar o curso de História, o doutorado, em 2 anos do mestrado, que era o tempo da avaliação de 3 anos, mas a gente em 2 anos, quando começou o curso, de uma força-tarefa de todos e todas ali, né, e especialmente também dos alunos, que eram 10 alunos, em defenderem no prazo limite que ia ter a avaliação da CAPES. E com isso nós fomos habilitados a criar o doutorado. E aprovamos o doutorado. Então, com isso, eu lembro que a gente foi um marco dentro da própria história do pós-graduação e da CAPES. O coordenador-geral da avaliação da CAPES esteve na universidade e disse assim, olha, um referencial foi a história da Federal de Santa Maria ter este feito, né? Em 2 anos, em vez de 3, no final da avaliação, conseguir logo uma avaliação positiva e ter subido de conceito. E ter no parecer a indicação para ter um doutorado. E a gente conseguiu isso, encaminhar o doutorado. E daí, algumas pessoas assim da instituição geral, né? Vieram conversar comigo. Foram 3 homens. E disseram para mim assim, Medianeira, nós queremos te perguntar o quê? Alguma coisa. O quê? Eu disse, o que gostariam de saber de mim? O que tu quer com a tua vida? E eu pensei assim, e eu estava num momento muito delicado na vida, que faleceu meu marido e tudo mais. E eu disse assim, olha, eu quero ser feliz. Como todo ser humano, né? Quer ser feliz. Não quer só sobreviver, quer viver bem, em todos os sentidos, ser feliz. E sim, porque nós viemos de uma reunião geral da CAPES e tudo mais, e nós ficamos impressionados. Como pode uma mulher, uma professora de história, ser uma boa gestora? Aquilo, eu sou uma pessoa que tenho reações às provocações, nem sempre, agora estou aprendendo mais, né? Mas eu fiquei tão indignada e me doeu tanto, mas me doeu no sentido hoje de ver que ao mesmo tempo, aquelas palavras que me deu dor, ao mesmo tempo fez um reconhecimento. E daquilo que tantas pessoas, né, no geral, né, tantos seres humanos, e aí eu coloco a questão das mulheres,
que a gente tem que trabalhar tanto, né? E ainda ouvir isso. E às vezes pessoas mais jovens do que tu, da tua idade ou mais jovens do que tu, né? Então, se tu me perguntasse assim, o que me define, né? Eu sou uma pessoa assim, uma mulher que sou uma profissional e isso faz parte de mim, o ser professora. Então, que a fé, eu também sou uma pessoa que sou religiosa, assim, né? Tenho fé, né? A família e o ser professora. Então, essa luta, desde sempre, de poder estudar, de fazer uma faculdade, de trabalhar, de ter, né? Criar um caminho. Isso eu tenho assim, ai, eu vou chorar, desculpe, porque eu também sou muito emotiva. Então isso faz com que, às vezes também a gente não expresse, né, algumas manifestações, e não é fácil, mas também não é difícil, né? Então o que move é o amor pelo que se faz, né? E eu digo assim, graças a Deus mesmo, que graças a essa luta, eu digo da minha própria família, que se dedicou que os filhos pudessem estudar, né, ter um caminho na vida, a gente pode se sentir feliz com o que está fazendo. Nem todo mundo, muita gente, né, não tem condições mínimas de ter um caminho que possa escolher. E eu, como eu digo assim, hoje eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e que isso, como mulher, como professora de história, isso me orgulha muito e não só a mim, né? Então eu encaro exatamente a partir dessa historinha, como professora de história que eu contei, porque isso de certa forma foi um reconhecimento mesmo de uma forma dita assim que não foi muito sensível e fácil, mas que também isso eu levo sempre como um estímulo em continuar lutando. Realmente tem que sentir muito orgulho. E enquanto a senhora falava, eu fui revisitando a minha própria história e me identifiquei muito com as suas palavras. E se me perguntasse quem eu sou, eu, por muito tempo, né, 22 anos, também o professora seria a primeira coisa que eu diria, porque faz parte, né, de quem a gente é. Hoje eu sou técnica na universidade, mas é um caminho de uma vida inteira, né, trabalhando na educação. Então, eu acho que isso realmente nos forma, né, como diz Fernando Pessoa, que somos, né, tudo que vivemos, o que deixamos de viver, tudo isso nos forma, né? Professora, eu gostaria que a senhora falasse, que eu sei que é um trabalho que a senhora tem um olhar assim, ó, carinhoso, tem que assim um orgulho também fazer parte da 4ª colônia imperial da imigração italiana, ou mais recentemente apenas 4ª colônia. É verdade. Então eu vou te fazer como professora de história, né? Eu trabalho com a nossa região há muito tempo enquanto pesquisadora, orientadora de pesquisa, como extensionista e com ensino. E para além disso, também de certa maneira a experiência em gestão, se eu for usar assim a palavra. E eu vou contar o início dessa história. Eu, apesar de, ou mesmo de, a minha família, especialmente o meu pai, dos seus pais serem da região de Silveira Martins, né? Eu sou nascida em Santa Maria, me criei em Santa Maria, tive os parentes todos lá. Mas quem me provocou para trabalhar com essa região de migração italiana foi um cônsul uruguaio, seu Arturo Vetuschi, quando eu trabalhava nas faculdades franciscanas. E ele me disse o seguinte: professora medianeira, e eu fazia doutorado, e o meu doutorado foi sobre a Revolução Farroupilha. E eu trabalhei a Revolução Farroupilha pensada não como um movimento do Rio Grande do Sul, mas como um movimento platino. Porque não só esses personagens circulavam nessa região, mas tinham terras, as famílias deles eram do Uruguai, enfim, todas as interligações de ideias, de pessoas, de redes, enfim.
E esse cônsul diz assim para mim: Silveira Martins é mais uruguaia do que a senhora pensa. E isso lá no início dos anos 90. E eu disse, mas por que eu vou lhe dar um presente? E ele me traz um documento que ele deu para mim e para a Câmara de Vereadores de Silveira Martins, que Silveira Martins se emancipou de Santa Maria em 1988. Do certidão de nascimento do Gaspar Silveira Martins, que dá o nome à colônia. Não só a sede, que hoje é o município, né? Então, a quarta colônia, o nome da quarta colônia é Colônia Silveira Martins. Né? E ele disse assim, quando eu vi aquilo, eu disse assim, gente... porque o Silveira Martins nasceu em Melo, no Uruguai. Por ter pais brasileiros e também terras no Brasil, ele também é considerado brasileiro. E ele foi deputado no Rio Grande do Sul, deputado do Brasil no período imperial, senador, ministro. Foi um dos líderes da Revolução Federalista, era muito amigo de Dom Pedro II e era um parlamentarista. E ele era eleito pela região fronteiriça, que no sentido da época, do século XIX, vinha até a nossa região de Santa Maria. E Santa Maria, contando a história do porquê da quarta colônia, né, e desse meu apego para contar o início da história, essa provocação fez com que a Câmara de Vereadores de Silveira Martins ficou pensando, mas como que nós vamos ter um nome de um fronteiriço, de um uruguaio, numa região de imigração italiana? E lá foi essa pesquisadora aqui fazer um estudo a respeito. E comecei a trabalhar. E depois envolvendo alunos, né? E na UFN, que no tempo era a FIC, a FAFRA, nós começamos com os trabalhos de conclusão, incentivando as pessoas a pesquisarem sobre a sua história local. E tinha muitos alunos, professores dessa nossa região. Então, com isso, e depois vindo para a universidade, né, surgiu dissertações, surgiram teses, surgiram vários trabalhos que envolvem o meu grupo de pesquisa, por isso História Platina. E essa História Platina, então, tem essa raiz forte, mostrando que não só os movimentos que estão no Rio Grande do Sul, mas que a história desse nosso território, incluindo a nossa região central, ela é muito platina. E o Silveira Martins foi quem intercedeu junto ao Império para criar uma colônia de imigração aqui. E por isso, depois de 2 anos, de 1 ano praticamente, de criada em 77, em 78, leva o nome em homenagem a ele, Silveira Martins. Então, toda a colônia... E o que é a quarta colônia? Então, foi a quarta colônia que o Império Brasileiro criou no Rio Grande do Sul, depois das colônias que foram ali da Serra, Conde Deu, Dona Isabel e Campo dos Bugres, que com os movimentos republicanos, depois com a República, né, e a emancipação dessas regiões, levaram nomes de personagens da Farroupilha para mostrar que são brasileiros, não levam o nome do Império, pensando na República. E aqui ficou a colônia Silveira Martins. Então, ela vai ter vários núcleos dessa colônia, só que com o processo que se dá da República, em vez de se emancipar cada núcleo, foi dividido as terras entre Santa Maria, Cachoeira e, na época, São Martim, depois Vila Rica, que é Júlio de Castilhos. Então, a nossa região, dessa região de imigração, o território da antiga colônia imperial, a colônia Silveira Martins, ela é bem maior do que a hoje quarta colônia. E por isso que eu estou fazendo toda essa historiazinha para explicar, deixar bem claro isso. Que hoje a quarta colônia, depois, eu vou voltar para o passado, tá? Mas hoje a quarta colônia, ela é uma denominação que o padre Luiz Sponchiato, lá quando fez centenário, em 1975, ele num evento, ele disse assim, escutem, só se fala nas comemorações dos centenários, 50 anos, 25 anos da imigração no Rio Grande do Sul, só da região serrana, mas existe outra colônia que foi criada também pelo Império, a quarta colônia, e ele começa a usar isso. E, ao mesmo tempo, com os processos emancipacionistas, em 1988, da sede que ficou com o primeiro núcleo com o nome Silveira Martins, o secretário de Educação de lá e de Cultura, o José Itaqui, observando essa região que ela lá no século XIX foi desmembrada, não houve uma emancipação como houve na Serra,
o desmembramento fez com que esses núcleos se tornassem periferia das cidades que eles pertenceram. Porque as outras, enquanto se tornaram municípios, aqui não. E a noção de colono ficou assim, alguém que não fala direito, alguém que é ignorante, alguém que não estudou, né, que só trabalha com a terra, como se isso não fosse alguma coisa digna, né? A mesma coisa que se fez com os africanos, com os afro-brasileiros, né? Não é a mesma coisa, mas eu digo a noção de trabalho na terra, né? A desvalorização disso, que nós vamos ter toda com o positivismo trabalhando isso aí. Mas nós vamos ter, então, toda uma comunidade que, com as emancipações políticas, e principalmente desse personagem e do padre, e daí não só, vão começar a trabalhar com uma educação patrimonial, procurando fazer com que, através da escola, as crianças comecem a ter uma percepção diferente e que elas tenham uma identidade, que elas tenham uma história e valorizar essa história. E esse projeto que inicia lá vai ter inclusive outros municípios que vão participar. E o padre, ele sempre vai ainda continuar com o padre Luiz Esponquiado, ele sempre disse assim que a região devia ter se emancipado como um bloco e não com pequenos municípios, né? Lá nos anos 50. Mas não é isso que acontece, né? Por todas, que daria para falar. Mas começam a surgir projetos e o período dos governos que está no Brasil começam a incentivar a preservação, né? Nós começamos todo com uma política de defesa do meio ambiente, então tem da Mata Atlântica, né? Então vem a Petrobras, o Banco Mundial incentivando projetos editais e vai se começar a fazer projetos para desenvolver essas cidades, mas sempre muito a base inicial do vínculo desse trabalho, das prefeituras, das comunidades, é da educação patrimonial. Por isso que a gente dizendo que a educação revoluciona mesmo. E a quarta colônia que nós conhecemos hoje, ela tem muito a isso. Então, o que acontece? Vai surgir uma associação de municípios que vão captar recursos, e inclusive para a valorização da questão da mata, e daí entra a questão da paleontologia, que era algo que se fazia muito na região, mas alguns municípios começaram a trabalhar em conjunto nessa associação. Nem todos, por exemplo, Santa Maria antigamente trabalhava junto, São Pedro trabalhava, né, e outros tantos. Mas quem conseguiu, e aí, fazendo um parênteses, as mudanças políticas partidárias nas eleições, às vezes o pessoal que entra não quer quer acabar com o trabalho do anterior e não continua uma perspectiva. Então, o que acontece? 9 municípios trabalharam juntos. E esses municípios criaram o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável, o Condesus, que leva o nome Quarta Colônia. Então, esse termo Quarta Colônia, que é reinventado enquanto definição de uma região pelo padre Luiz Esponquiado, lá no Centenário, dizendo, olha, tem uma região que vocês esqueceram na história. Ele traz isso, né? E esse nome vai começar a ser definido em projetos. E nesse projeto, então, para o Banco Mundial, e é necessário ter o consórcio município, que municípios pequenos não iam conseguir concorrer, se faz o consórcio, leva esse nome. Então, por isso, e essa marca é uma marca registrada Quarta Colônia, que é um sobradinho italiano, amarelo. Depois o Condesus, aquela árvore, né? Ela vai ser exatamente definindo os 9 municípios que fizeram a associação. Então, por isso que eu te falo, a colônia de imigração, a quarta colônia que o Império criou, de imigração italiana, e toda a sua expansão territorial e de núcleos, ela é maior, né, envolve vários outros municípios, do que a quarta colônia que a gente fala hoje, que sustenta o Geoparque, que dá base para o Geoparque, quarta colônia. Que daí é outro ponto que eu não sei se tu quer que eu fale agora. Ai, eu quero, professora. O que é um geoparque para quem nos escuta? Entender o que é um geoparque e o Geoparque Quarta Colônia. Isso é muito interessante também, né? A Unesco, que
foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, na defesa da paz, em que ela defende a bandeira que, através da educação e da valorização das culturas, como fatores de desenvolvimento para que a paz esteja no mundo. Então, a Unesco, ela vai, principalmente no início dos anos 2000, criar um programa, o programa dos geoparques, uma rede mundial, que tem por base exatamente tentar salvar, entre aspas, as pequenas comunidades rurais que estão perdendo população, que estão se tornando pobres, que não veem perspectivas e que acabam se tornando locais de refúgios, exatamente grupos, né, ou outras finalidades que levam à própria destruição da sociedade, né, das comunidades. E o que se observa? Que grande parte dessas comunidades, elas estão em regiões riquíssimas de aspectos, principalmente geológicos. Então, o Geoparque, ele surge como um projeto em que valoriza pequenas comunidades, territórios que possuem características geológicas, ou seja, que faz parte da história da Terra, que são únicas ali, que não existe outro lugar do mundo com aquela caracterização. Mas não, isso quando se fala da história da Terra, não é só da geologia, vou dizer assim, física, os geógrafos que não me matem, tá? Ou o meu colega Adriano Figueiró, principalmente, né? Que nós trabalhamos juntos. Mas a parte do que a comunidade preserva do seu patrimônio humano, cultural. A riqueza das memórias, da história, dos artesanatos, dos fazeres, dos saberes, da forma de construção, de como ela trabalha aquele seu meio. Então, o Geoparque, ele é exatamente uma valorização de quem preservou o patrimônio cultural e deseja continuar preservando, através, então, desse aspecto que destaca, né, da questão geomorfológica, e dessa forma pelo qual a comunidade vive, aprende, se utiliza disso tudo. E isso, como fator, se torna um fator de desenvolvimento sustentável. Então, um dos principais braços, pode-se dizer, disso é a questão do turismo. Então, a importância aqui da Quarta Colônia, por exemplo, se a gente observar o nosso território, aqui da região central do Rio Grande do Sul e não só, tem outras regiões, outros locais que têm dinossauros fósseis. Mas a região que se deu por conta, que valorizou e quis fazer com que isso se tornasse um motivo de incentivar a pesquisa, de entender isso como um bem para a sociedade, da sociedade, da história da Terra enquanto patrimônio cultural, e que isso foi preservado e quer ser dado a continuidade de ser preservado, e que tem uma forte identidade cultural essa região. Então, tu vai me dizer assim, é a Quarta Colônia, nós temos com todo o projeto inicial do Geoparque, depois eu vou fazer um comentáriozinho, a gente pode ver o quanto de estudos e pesquisas surgiram, motivados principalmente pela Universidade Federal de Santa Maria, que tem um papel fundamental nessa história, valorizando as comunidades quilombolas, valorizando a questão indígena, valorizando as questões, enfim, de todas as comunidades originárias e de todos os povos que vão formar esse território, em que as comunidades também de imigrantes europeus que vieram para cá, como os alemães, italianos e tantos outros, vão formar uma comunidade que tem um valor patrimonial, cultural para a humanidade. E isso, se essa comunidade, então, o Geoparque não é dentro de uma cerca estabelecida, mas é uma região que preservou, que tem uma identidade específica sua, que se caracteriza do mundo geológico, e que quer continuar preservando com um forte identitário da sua comunidade, do seu patrimônio cultural. E daí o que entra o nome? Geoparque Quarta Colônia, porque ele surge exatamente
dentro desse mesmo território do Condesus, porque é o Condesus com a universidade que alavanca esse reconhecimento pela Unesco. Então, isso é fundamental. E é importante dizer que os estudos no Brasil, foi no início do nosso século XXI, né, que a Unesco cria o programa, os estudos do Brasil para ver quais são as regiões brasileiras que têm condições geológicas, geomorfológicas, enfim, de poderem ter um geoparque. São várias. Então, lá em 2008 e 2009, quando saiu um estudo, que o próprio José Itaqui, aquele que foi secretário lá, que começou com a educação patrimonial, e vai ser secretário do Condesus, desses projetos, inclusive da criação de captar recursos para a estrutura do CAPA, do nosso Centro de Pesquisas e Apoio à Paleontologia, que foi construído por eles, pelo Condesus, sob a coordenação do José Itaqui, que depois foi passado para a universidade. Então, primeiro isso é construído, depois foi passado para a universidade, porque quem tem pesquisadores, quem pode bancar uma pesquisa científica se não é uma universidade? Quem é a universidade, né, do território que tem essas condições, na época, de abarcar isso? Federal de Santa Maria. O Condesus passa para a universidade. E já lá em 2009 se diz, tem um mapa, né, eu sempre gosto muito de mapa, lá Caçapava, Santa Maria, os quênios do Sul já estabelecidos. Então, as comunidades quiseram, né? E dentro disso tudo, que é muito importante dizer, né? Então, esse nosso Geoparque Quarta Colônia, que é graças às pesquisas desse centro paleontológico e todas mais, que sempre bem reconhecidas como onde nós temos os animais, os dinossauros mais antigos da face da Terra. Então, a nosso solo, os nossos fósseis são nosso patrimônio cultural. E para você ver que interessante, né? Por isso que eu digo nada é por acaso, lá na minha fala do início, porque talvez o né? Se a nossa região tivesse sido um desenvolvimento tão como teve a região da Serra, talvez nós não tivéssemos esses fósseis preservados. Então, o próprio, aparentemente, entre aspas, não desenvolvimento econômico, vou jogar isso entre aspas, é o nosso grande fator de desenvolvimento hoje. Através do turismo, do desenvolvimento sustentável, em que desde 2019, as secretárias de educação, vou dizer a secretária porque era um secretário só, homem, né? De educação dos 9 municípios, nos reunimos, né? Nós trabalhamos junto com as secretárias e se continua o trabalho de educação patrimonial, de retomar e a educação patrimonial como uma política, não só como uma metodologia do ensino. E isso vem sido adotado, tanto que a gente tem a Jaimirim, na universidade, que surgiu a partir disso. Em 2019, surgiu no mestrado, no programa de pós-graduação em patrimônio cultural, no mestrado, vagas extras, primeiro para o Geoparque Quarta Colônia, hoje é para todos. Além das vagas regulares, nós abrimos mais vagas que o corpo docente, os nossos colegas, se dispuseram a orientar trabalhos de pessoas dessa região com produtos, porque o mestrado é profissional, que viessem beneficiar o quê? A perspectiva do Geoparque. E que trabalhasse com a educação patrimonial. Então, no nosso programa, nós temos disciplina obrigatória, que é a educação patrimonial, exatamente com essa forte inserção da pesquisa, do ensino, da extensão, da gestão, porque isso também envolve gestão, dentro do Geoparque. Né? Então, nós temos assim, mais de 80 trabalhos voltados para essas realidades e grande parte desses produtos propostos são aplicados. Né? Então, você vê assim, por exemplo, agora eu vou fazer propaganda. A prefeita de Nova Palma, a Jucemara, que também é professora de História, né? Foi aluna nossa. O mestrado em Patrimônio Cultural, o produto dela foi fazer uma lei municipal, propor uma lei municipal, porque ela era vereadora, de educação patrimonial. E esse projeto dela, que foi aprovado lá em 2021, em plena fase de pandemia, também foi adotado nos outros municípios, ou como regulamentação ou como lei. Então, nós temos uma coisa destacada da nossa região, que outra região não tem, em municípios, que é uma legislação voltada
para esse trabalho, né, de preservação, de educação, de valorização, de autoconhecimento das múltiplas culturas que formam o Geoparque Quarta Colônia. Então, a questão da identidade, dessa unidade, não significa significa uma unidade na diversidade, no respeito à diversidade, na valorização da diversidade e do potencial que essa nossa região tem. Então, isso é bem importante. A questão do turismo, ele é importantíssimo, né, para o desenvolvimento social, econômico, e concordo plenamente com a questão das serras. Se aqui tivesse acontecido com a terra, o que aconteceu lá, muitas belezas naturais poderiam não existir mais, né, e a própria questão dos fósseis. E a questão dessa união, eu acredito que as coisas funcionam com o trabalho colaborativo. Todo mundo cresce. Olha, a ideia, o produto do mestrado de uma pessoa foi usado por outras. E como isso é produtivo, né? Se a gente tivesse mais iniciativas colaborativas, eu acho que não estaríamos, né, em termos de país, de mundo, nas situações, né, que nos encontramos. É verdade. E tu sabes que tem muito trabalho bom. Só que é o que não aparece. Entende? Não é valorizado. Então, às vezes, a gente dá muita divulgação ou valoriza muito coisas negativas. Não quer dizer que não te mostre. Mas as questões desse trabalho minucioso do dia a dia e de estudos, tem muitos trabalhos maravilhosos. Por isso que eu acho que duas coisas também são fundamentais. É saber não só a universidade trabalhar com a comunidade, mas a comunidade abraçar a sua universidade. E a questão das ciências humanas, que é extremamente desvalorizada e eu acredito que um tanto desqualificada, né, como uma área inferior ou uma área com menos cientificidade. Essa é uma percepção que eu tenho, também sendo das humanas. Se a gente observar, Cida, todas as áreas, ou de saúde, tecnológica, pelo qual eles fazem a pesquisa, qual o objetivo? Alguns fazem para ter guerra, né? Mas, tô brincando aqui. Mas qual é o objetivo de toda a pesquisa? Mudar vidas. Mudar vidas. E essa vida é do ser humano, né? Então, também, a percepção de ciências e de pensar que as humanas estão também, não só como uma área, mas inseridas em todas, apesar de ser especificidades, a concepção de mundo, a concepção de pesquisa, a concepção de áreas e de interligações muda bastante. Então, a nossa área de humanas, por exemplo, todo esse trabalho de educação patrimonial, a base é em humanas. Mas ele é articulado com a biologia, né, que depois a questão da paleontologia. Mas, se tu não tiver ações com esse diálogo interdisciplinar, tu não vai à frente. O próprio Geoparque, na minha percepção, ele exige tanto para o reconhecimento Geoparque, quanto na continuidade, essa multidisciplinariedade. Mais do que isso, em que as humanas é a base. Pode ser a geologia, pode ter o reconhecimento da terra, mas é a comunidade, o seu patrimônio cultural. Então, acontece também que a nossa área, ela muitas vezes não sabe se mostrar, se valorizar. Dependendo de países, às vezes tu vai fazer algum projeto com outro país, a percepção das humanidades, ela já está incluída e embutida nesses outros conhecimentos.
E se tu não tiver ali a história, se não tiver ali a economia, se não tiver a educação, não existe outro projeto. Isso é básico na formação. A questão da filosofia, então nós temos todas as ciências sociais e sociais aplicadas junto nessa articulação. Então, se você não tiver essa percepção, então precisa muito, eu acredito, na nossa área, de uma visibilidade do resultado do que se faz. E isso também faz parte da formação dos profissionais da área. E aí também eu acho que há falhas. Às vezes tu fica muito dentro de 4 paredes e não faz esse trabalho para além, na perspectiva inicial de formação, tá? Eu, por exemplo, agora a gente tem trabalhado, vários colegas, né, com a história pública. Nós trabalhamos com disciplinas de extensão com a área de museologia, a área de arquivologia. Ou seja, tu tem que saber articular todas as áreas ali e demonstrar como é esse diálogo, como é que funciona essa questão na formação. E para isso tu precisa dessas experiências. Então, em primeiro lugar, eu acho então que a nossa área ela tem que ter ela própria ter uma redescoberta de maior valorização e visibilidade e não ter medo de dialogar enquanto área técnica, vou dizer assim, e trabalhar com as outras áreas. E as outras áreas, por vezes, também em questões diárias, mesmo que eu diga, né, dentro da minha percepção, que não existe nada que não dependa ou necessite das humanidades. Eu também acredito, porque é as humanidades que faz as relações, as inter-relações. Eu acredito que é a base de tudo. E não tem como ela não estar presente nas outras áreas, né? Com certeza, porque as tuas opções, o teu destino da tua pesquisa, do teu investimento, ele influencia e ele depende também de percepções. Todas as ciências que um humano está fazendo têm a ver com as ciências humanas, né? Que estuda esse humano, né? Professora Maria Medianeira, eu como uma defensora, porque faz parte da minha história de vida, a educação básica, né? Como professora da educação básica por muito tempo. Qual é a aproximação dos cursos de humanas com a educação básica? Vou voltar para a quarta colônia, tá? Eu vou dar perspectivas assim do que eu trabalho e o que eu conheço. Por exemplo, toda a questão da educação patrimonial, a questão de abrir vagas extras para professores, para profissionais das regiões do Geoparque, grande maioria são professores da rede básica de ensino. Os projetos, as jornadas da universidade, que participam professores, mestrandos, doutorandos, egressos, graduandos com seus TCCs, propiciando criações de laboratórios compartilhados, uma formação continuada dos professores desde 2020. Então, são mais de 600 professores. Então, isso é uma das formas. Tu trabalhar com esses mestrandos e depois também com os egressos e doutorandos, não só do mestrado em patrimônio, mas tem da geografia, nós temos atuantes da comunicação, nós temos da história, né, e outros tantos, que estão ali na comunidade, que estão na universidade e que, por exemplo, com seus produtos, com as suas pesquisas, são professores dessa rede básica. Então, tu tem programas que tu atua junto das escolas. Tu tem vários projetos junto dessas escolas, de extensão, de pesquisa, de ensino, né? Nós temos na universidade os prof de geografia, prof história, prof matemática, né? Que trabalham também com a rede básica, né? Tu tem os PET, tu tem os PIBID, né? As residências,
né, que trabalham com a rede básica. E, por exemplo, quando foi a pandemia, nós trabalhamos, eu digo assim, foi um período que eu mais trabalhei, acho que na minha vida. Em 2020 e 2021, porque essa secretária de educação, que nós estávamos começando a trabalhar no projeto Geoparque, o que nós vamos fazer? A nossa região no interior não pega internet. As famílias têm mais de um filho. Se tiver computador, como que tu vai ter crianças, mais de uma criança com um computador só em casa, tendo aula online? Celular, como que vai ser? Como que eu vou fazer tarefa de alfabetização? Então, o que nós fizemos? Nós, junto com essas secretárias e alunas do mestrado, inclusive essa professora que hoje é prefeita, começaram a fazer programas. Nós criamos 2 temáticas. Uma foi de fazer o diário da pandemia na cidade e na família. O que a criança, a partir da sua janela, percebia e da sua história de família. E nós pensamos em trabalhar a partir da construção da história da família e depois a história do município. Então, eles tinham que pegar imagem, fotos. Então, nós começamos a trabalhar com o diálogo com os avós, né, com os pais, de contar a história da família. Gente, se vocês verem, tanto que na página da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, tem uma exposição online desses trabalhos. Foi algo assim, porque as diretoras tinham que levar os trabalhos na casa das crianças, porque não tinha internet, não tinha como. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, foi todo um trabalho das coordenadoras pedagógicas, das secretárias conosco, organizando os planejamentos com a realidade de cada município. Tinha município que tem 2 escolas, tem município que tem 18 escolas. Tem municípios que tu tem 2.000 alunos, tem municípios que tu tem 250, né? E realidades bem diferentes. Então, alfabetizar nesse período. Mas foi muito interessante. E o relatório disso, teve um município que eu achei uma coisa assim, a gente tem tudo isso, né? Que fizeram no final de 2021 para 2022 ali. Medianeira, não sei se foi em função disso, mas algo que diminuiu, eles disseram, a violência doméstica naquele município. Apesar de muitos locais ficar fechado e ter aumentado, elas assim, que aquele diálogo que foi feito movimentando a família, as pessoas interligadas, de olhar para o município, de caminharem no município que eles podiam, com cuidados, né? Todos que tinham, de perceber. E isso fez muita diferença. Daí nós fizemos um material, né, que os professores fizeram de ver qual é o seu patrimônio no município, natural, cultural, e foi feito todo um levantamento nesse período da pandemia. Então, todo esse material que foi publicado, inclusive impresso e online pela Pré, ele serviu muito de base para depois o projeto, o dossiê do Geoparque. Então, foi assim, foi quase 30.000 pessoas envolvidas, né? Então, isso é educação básica, né? Então, esse trabalho dos professores de estudo, e isso que a partir das humanidades, mas do diálogo também com, por exemplo, a paleontologia. Então, em vez de tu ensinar a paleontologia, as pesquisas todas, estudar o inglês, ou o italiano, ou o alemão, seja lá o que for, com textos que contam a história de outros lugares tão distantes para a criança, trabalha com a tua história, com a história dos dinossauros, né? Então, quanta coisa tu pode fazer. Então, nós temos aqui vários outros projetos dentro da instituição. Esses é apenas algum exemplo daquilo que eu digo da minha experiência, né? Em que muitos se envolveram alunos de graduação, se envolveram mestrandos, doutorandos, professores, egressos, diretores, enfim, foi geral. E foi importante, assim, a universidade também valorizar, acreditar, investir e trabalhar junto com a sua comunidade. Então, isso é muito importante. Professora Medianeira, infelizmente eu também sou a portadora de más notícias, porque o nosso tempo está acabando e eu estou amando, me deu uma saudade das suas aulas, me deu uma saudade da minha turma, do Parfora, dos meus que turma colegas. maravilhosa! Uma vontade de voltar no tempo.
mas eu quero que a senhora nos fale os seus projetos, que a senhora planeja para o futuro. Nem me diga, tem tanta coisa. Eu digo assim, quando a gente está viva, né, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Então, meus projetos é continuar aprendendo, né? E a gente aprende muito isso, eu fico bem feliz com todos. Nós temos coisas bem objetivas, tá? Tentando ver se a gente organiza o doutorado do patrimônio cultural, que tem, eu acho que tem uma grande perspectiva, porque é um programa que trabalha exatamente com a comunidade. E está sendo um grande desafio. Também a gente precisa captar mais recursos para essa nossa área de humanidades, dessas áreas todas, né? Mostrando que nós também temos laboratórios, que nós também podemos ter centros de pesquisa, de coisas assim. Então, isso é um objetivo, criar a questão do doutorado. Outra questão, vou fazer propaganda. Tudo depende de dinheiro, tá? Em novembro, no final de novembro, ali 27, 28, a gente vai ter, com o Geoparque da Quarta Colônia, um evento exatamente trabalhando com a educação básica, que são para os professores, e depois vai ter uma grande demonstração dos trabalhos dos alunos de toda a rede básica de ensino dos 9 municípios, mais de alunos dos programas de pós-graduação, principalmente o programa em patrimônio cultural, mas vai ter outros também, comunicação, geografia, que são nossos parceiros, para mostrar esse link, né, da temática da imigração, por causa de 150 anos esse ano, das questões climáticas e a questão do Geoparque. Então, as escolas estão trabalhando com isso e vão mostrar os resultados através de exposições de banner, maquetes e outros materiais que estão produzindo lá em novembro. E nesse nosso convite está vindo pessoas, né, se der tudo certo, tudo depende se nós conseguirmos dinheiro. Fizemos encaminhamento dos projetos pedindo adequadamente, da própria Unesco. Então, dos Geoparques da Itália, né, do Geoparques de Portugal, que é do Comitê Executivo da Unesco, porque o ano que vem o Geoparque tem uma nova avaliação pela Unesco. E também o pessoal da área que trabalha com emigração italiana, lá da Itália. Então, o foco vai ser um evento internacional, que o público é os professores, vai ser o público, já está no calendário de todas as secretarias de educação, é feito junto esse planejamento, né? E essa exposição. E nós temos a parceria do Recanto Maestro, com toda a sua infraestrutura, que vai entrar de graça para fazer tudo isso. Então, a parceria é a Universidade Federal de Santa Maria, junto com o Condesus, junto com eles também, né, dando como um projeto do patrimônio cultural em parceria com os programas de comunicação e de geografia. Então, isso 27, também, 28 de novembro, tá? Então, a gente fez recurso, pedindo, né, melhor dizendo assim, dinheiros, então vamos ver, porque a gente tem que conseguir. Mas a gente está tendo o apoio da Secretaria para organizar tudo isso do Estado, né, em função da Comissão Estadual dos 150 anos, está incorporando esse evento dentro desta programação como se fosse assim, uma abertura aos 150 anos, que é em 2027, da Quarta Colônia. Então, é a primeira vez, gente, pode parecer insignificante, mas não é. É a primeira vez que a nossa região está fazendo parte do calendário oficial do Estado, como uma região que foi também da imigração, a Quarta Colônia Imperial, nas comemorações oficiais. Então, imagina, é os 150 anos que nós estamos nas publicações, nós estamos nas programações, nós estamos, né, nisso. Isso é uma grande conquista. E quem não faz parte um professor que mora em outra localidade, ele vai poder visitar a exposição, participar? Com certeza vai ser aberta essa exposição, vai ser no ginásio de São João do Polesine, que tem um centro de eventos. Então, pode visitar, e inclusive a gente vai colocar também questões dos produtos, dos produtos feitos na região para divulgar. Então, com certeza. Então, a gente só vai divulgar oficialmente mesmo quando tiver a certeza que o evento vai ocorrer devido aos recursos. Daí a senhora volta aqui. Muito bem, volto aqui, isso mesmo, pode ser. Para fazer a divulgação. E além de participar de um evento com conhecimento, cultura,
Ai, a comida dessa região é muito boa. É maravilhosa. Agora temos um festival de inverno, né? Que foi lançado ontem, maravilhoso mesmo, né? Nossa. Então eu acho que dentro de todos esses projetos a gente continua lutando pela nossa área, né? Com certeza. Firme e forte. Firme e forte. E por todos. E pela nossa universidade. Professora, muito, muito obrigada por a senhora estar aqui no TEMOV. Estou bem feliz. Eu que agradeço, Cida, fico feliz de estar aqui contigo, ver, né, você feliz, realizada, lembrando com muito carinho da turma do Parfor, né? A gente nos fins de semana, né, Cida, olha, com todo mundo vindo fazer de vários lugares do Rio Grande do Sul. Todo mundo dando aula a semana inteira e vinha para aula feliz. Feliz, exatamente. Então, muito obrigada pelo carinho, né, pelo convite, pelo incentivo. Né? Muito obrigada e vai em frente, viu, com teus projetos também, e eu agradeço pela atenção. Ai, professora, fiquei emocionada. Muito obrigada. E vai ter um Medianeira 2 fazendo toda a divulgação desse evento. Tá bem, obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Um agradecimento para o Luiz e para o Jonathan pelo apoio e pela técnica do programa. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts. TEMOV nas ondas do conhecimento, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O TEMOV vai ficando por aqui, que a sua semana seja leve e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?